Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Primeiramente, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Estenda a mão em direção ao irmão próximo a você. Olha no olho dele e diga assim: a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, viu? Isso. A paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um, amém? E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 23 apenas. E amados, essa passagem que nós vamos ler é considerada um dos textos mais importantes da Bíblia. Porque é aqui que se abrem os portões da graça de Deus. Então, você hoje vai aprender de um assunto que é um pouco complexo. Mas se você compreender esta palavra, a sua vida como cristão nunca mais será a mesma, ela vai mudar completamente. Você vai servir a Deus todos os dias com alegria e tranquilidade, sabendo que Deus, Ele te ama. Amém? E em Romanos 3, 21, quem encontrou, diga glória a Deus. Depois que você encontrar e nós lermos, não feche a Bíblia, viu, amados? Nós vamos ler mais. Nós vamos continuar lendo a Bíblia, mas não feche ela não, porque Deus ele tem muita coisa para nos ensinar hoje. Romanos 3, 21. O título em cima da minha Bíblia está assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Vou ler novamente o versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você crê que Deus ele vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Vamos pedir a presença de Deus aqui nesta noite. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Pai querido, a nossa incapacidade ela é muito grande, porque, meu Deus, sem a Tua presença, nós somos vazios, nós somos falhos, nós somos incultos e indoutos na Tua palavra. Mas quando o Senhor se faz presente, meu Deus, a nossa candeia ela é acesa. E o Senhor, meu Deus, tira cada um que ouve a Tua palavra da escuridão e leva para a Tua maravilhosa luz. Então, meu Deus, que com clareza o Senhor fale deste assunto, que vai mudar as nossas vidas, que vai abrir o portão da graça do Senhor para a nossa caminhada. Então, meu Deus, eu te peço, não nos livre da exortação, muito pelo contrário, fala conosco da maneira que o Senhor quer dizer, nos mostre o caminho da salvação através do Filho, em nome de Jesus, que assim seja feita, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Se você quiser anotar algumas coisas, vai ser excelente para você, porque nós vamos tratar de um assunto que é a justificação. Nós sabemos que somos justificados por Cristo, mas o que é essa justificação? Como que ela funciona? Como que ela trabalha? E amados, se você vem acompanhando o raciocínio de Paulo na tese que ele vem apresentando, ele vai demonstrar que
todos os seres humanos são pecadores. Não importa a maneira que eles se encontrem, não importa o grau de instrução que eles tiveram, porque Paulo, ele vai demonstrar que todos pecaram. Por exemplo, os pagãos, os gentios, que não tinham a palavra de Deus, mas tinham a revelação natural de Deus, das coisas do Senhor, através da criação. Eles, pelas escolhas erradas, mesmo tendo a revelação natural, eles têm o carimbo de culpado sobre a vida deles. Paulo, ele vai demonstrar que os moralistas, aqueles que conseguem condenar o pecado nos outros, mas neles eles não conseguem condenar, mesmo tendo a palavra de Deus como fonte de acusação de pecados, eles receberam o carimbo de culpado. Eles também são pecadores. E até mesmo os judeus que receberam e têm uma aliança com Deus, que receberam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o decálogo, que fala o que tem e o que não tem de ser feito, eles, mesmo recebendo essa fonte de inspiração, que é a palavra de Deus e a sua aliança, eles pecaram também. E Paulo, por causa desse pecado, ele diz que todo ser humano é miserável. Todo ser humano, por causa do pecado, eles se encontram condenados. E a lei, ela exige a morte de todos nós. Por causa do pecado, nós teríamos que morrer e não tem escapatória. Paulo, ele pega todos os seres humanos e coloca eles na mesma sala, porque esse é o retrato do ser humano. Quer seja pobre, quer seja rico, quer seja sábio, ou aqueles que se acham sábios demais, Deus, ele mede o ser humano com a mesma régua. Ele não tem uma régua de medida para mulher, outra para homem, uma para pobre, outra para rico, uma para negro e outra para branco. Não. Perante Deus, todos estão sendo julgados da mesma forma. E todos são condenados certamente. Todos estão no mesmo lugar. E Paulo, depois de ter colocado todo ser humano condenável a Deus, ele agora vai abrir a porta da graça para todos os que creem, trazendo a proposta do Evangelho. E agora nós vamos destrinchar esse assunto, que é a justificação. Eu vou explicar bem devagar, porque você que é cristão, que não entende a justificação, você não sabe ainda nem o que Deus ele conseguiu por você. Então, preste bastante atenção, vamos ler Romanos 3:21, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a lei está mandando matar, e agora, sem a lei, se manifesta a justiça de Deus, a justificação. Mas antes, você precisa entender que a justificação, ela é um ato e não um processo. Por exemplo, um processo é aquilo que vai gradativamente crescendo ao longo de uma vida. Exemplo, a santidade. A santidade, ela é gradativa. Você entrega a vida para Jesus todo sujo. Sujo no pecado, cheio de vícios. E a santidade você vem ao longo da vida crescendo, largando, melhorando. Ela começa no primeiro dia que você entrega a vida para Jesus e termina no seu último dia de vida aqui na terra. A santidade é um processo gradativo. Só que a justificação, ela é um único ato, não existe outro, é uma vez só. Então, Deus ele justifica o homem uma vez, e essa justificação, ela permanece na vida do homem. Outra coisa, a justificação,
ela é realizada fora de nós. A justificação não é dentro de você, ela é fora de você. Igual, por exemplo, a santidade, ela é em mim. Eu tenho que me santificar, mas justificar é fora da minha vida. É lá no tribunal de Deus. É Deus lá no arquivo, onde tem o seu nome dizendo culpado. Deus, ele pega aquele arquivo, ele pega aquela pasta e carimba em cima, justificado. A justificação, ela acontece fora das nossas vidas. Você está entendendo até aqui? Quem está, diga glória a Deus. Terceira coisa, a justificação, ela não tem um grau igual. Tem pessoas que pensam assim, eu pequei demais, eu preciso ser muito justificado. Não, a justificação, ela não tem um grau. A santificação, ela já tem. Igual, por exemplo, quem aqui já é convertido há mais de um ano, levanta a mão. Fica com a mão levantada e vocês vão abaixando agora. Quem é convertido há mais de 10 anos, levanta a mão. E quem não é, abaixa, viu? Tá vendo um pouquinho? E tem alguém com 30 anos de convertido aqui já? Hein? Ó, tem gente que está na caminhada há muito tempo. Amém? A Vanderlúcia não tem nem 30 anos. Ei, Vanderlúcia, hein? Acertou, hein? Amados, você há de convir que na caminhada de vida, até mesmo a Vanderlúcia, que tem 30 anos de convertida, quando ela olha para o lado, ao longo da vida, ela encontra pessoas que parecem que têm mais intimidade com Deus do que ela. Na nossa vida é assim, a gente conhece pessoas que parecem que estão mais perto de Jesus, porque oram mais, que buscam mais, estão sempre bem. Parece que aquela pessoa, ela tem uma vida mais santa do que nós. A santificação, ela tem vários graus. Tem pessoas que estão bem próximas de Deus, buscando, recebendo revelações, recebendo a palavra, sendo canal de bênçãos. Mas a justificação, ela não tem um grau. A pessoa que entregou a vida para Jesus hoje, ela é tão justificada com aquele que tem, quanto aquele que tem 50 anos de cristão. A justificação, ela é a mesma para todo mundo. O cristão que está há tanto tempo no Evangelho, ele tem a mesma justificação do novo convertido. E amados, a justificação, ela é tão maravilhosa que ela nos revela a justiça de Deus. E para que venhamos compreender o que é a justiça de Deus, nós temos que separar da justiça do homem. Sabe por quê? A justiça humana, ela age de uma maneira diferente e a de Deus de outra. Por isso que eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você interagisse para que você venha compreender. Por exemplo, é justo a justiça humana justificar aquele que é injusto? Por exemplo, um presidente roubou demais. Roubou, foi preso, aí de repente sai da cadeia, sem devolver nenhum centavo. É justo? Não, né? Mas vamos pensar assim, então como pode ser Deus justo justificando um injusto? Igual, por exemplo, quem Deus ele justifica, igreja? O justo ou o injusto? Fala mais alto. O injusto. Deus ele justifica o injusto. Aí você pode pensar, mas aí é injusto. Por que Deus ele não justifica o justo? Porque se Deus ele justificar o justo, o mérito é da pessoa, é das obras dela. Aí a salvação seria por obras. A justificação seria pelas obras de justiça da pessoa, e não é. Diz aqui em Efésios capítulo 2, no versículo de número 8, Efésios 2, versículo 8, diz a palavra do Senhor o seguinte: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que Deus, ele justifica o injusto. E amados, a justificação, nesse caso, ela não se manifesta por quem você é. Eu mereço ser justificado porque todo domingo eu estou na igreja. Eu mereço ser justificado porque eu sou uma bênção. Não, a justificação, ela não vem por quem você é. A base da justificação da sua vida está em que um justo morreu para fazer você justo. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que é o Filho de Deus, ele teve que morrer na cruz para que todos nós fôssemos justificados por ele e entrássemos na presença do Pai. Aleluia! Então, a justiça do justo que morreu foi colocada em nossa conta. E quando você entende isso, amado, traz um descanso para a tua alma. Para mim, traz um descanso no meu coração muito grande quando eu entendo a doutrina da justificação. Sabe por quê? Vamos colocar no dia que Jesus ele foi crucificado no Calvário. Jesus está ali no Calvário e ele vai ser crucificado com quem? 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Mas aonde que você estava no Calvário, hein? Você e eu estávamos na cruz do centro. Nós estávamos ali. Não foi por isso que Jesus ele foi crucificado? Pelos nossos pecados. Ele não foi colocado. Então, indiretamente, nós estamos naquela cruz central. E diz a palavra do Senhor que nós fomos crucificados com ele e com ele morremos. E ressuscitamos com ele também. Diz aqui em Gálatas, no capítulo de número 2, Gálatas, capítulo de número 2, pastor, mas Jesus ele foi crucificado há 2000 anos atrás. Então como que eu estava lá com ele? Não diz a palavra do Senhor? Em Isaías, abre em Gálatas 2, em Isaías diz que Deus verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores e iniquidades, ele levou. Então Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, olha só o que a palavra de Deus, ela vai dizer aqui. Vou ler com você o que está escrito a partir do versículo de número 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, você está sendo crucificado com Cristo. O cristão, ele é crucificado com Cristo. Em Gálatas 5, no versículo de número 24, está em Gálatas aí mesmo, avança para o capítulo 5, no versículo de número 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, naquela cruz, você e eu estávamos com Cristo, sendo justificados por ele, ele morrendo pelo pecado de todos. E o apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 3, ele deixa muito claro que Cristo, ao estar naquela cruz pelos nossos pecados, ele vai pagar essa dívida. 1 Coríntios 15, versículo de número 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por quê? Pelo quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, ele morreu pagando as nossas dívidas. Ele morreu para isso. E por isso que quando nós rezamos ali o Pai Nosso, nós pedimos a Deus isso, nós confirmamos isso. Você sabe orar um Pai Nosso? Então vamos lá, quem sabe orar o Pai Nosso, diga glória a Deus. Então vamos orar um Pai Nosso. Pai Nosso, espera aí, perdoa o quê? Perdoa as nossas dívidas. Amados, tem um erro muito sério, porque não está escrito isso. Porque se a dívida ela for perdoada, você continua pecador. Ele perdoa o que você fez, mas ele não te justifica. Porque é o que você está pedindo é perdão de dívida. Mas Jesus ele não ensinou isso não. Diz aqui, ó, tem um erro de português seríssimo aí, que precisa ser corrigido. Mateus capítulo 6, vamos lá comigo, olha o que Jesus ele vai ensinar. Mateus capítulo 6, no versículo de número 12. Diz a palavra do Senhor que Jesus ele vai ensinando essa oração e quando chega nessa parte, olha o que diz Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Ele perdoa, é o pecador. O pecado ele não perdoa, amados, porque o pecado ele tem que ter punição. Ele tem que ter condenação, tem que ter morte. Por isso que na oração que Jesus ensina, a gente pede é para Deus nos perdoar. Perdoa-me, perdoa-nos. Ele perdoa você, meu irmão. Ele perdoa você, minha irmã. Porque se ele não nos perdoar, nós estaremos condenados da mesma forma. É a mesma coisa. Então você precisa orar da seguinte forma, que quando Cristo morreu, ele pagou a sua dívida. Ela foi quitada. E Deus, ele é justo. Igual quando você fala, Senhor, perdoa-me. Você está pedindo perdão pela sua vida. Você não vê que pecados, muitas das vezes, ele traz uma consequência ou outra ainda para a sua vida. Aquilo que você semeou, você colhe. Mas Deus, ele perdoa o pecador. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por causa que a dívida foi paga. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Os pecados, eles são exterminados em Cristo. Todos eles. Mas o perdão, ele vem de Deus. Ele vem do Senhor. Por isso que você, quando ora, precisa abrir o coração para Deus. Mostrar, revelar quem realmente você é. Porque se você abrir o teu coração, minha irmã, meu irmão, Deus ele vai fazer uma obra grandiosa na tua vida. Deus ele vai te levantar, ele vai abrir a porta da graça do seu infinito amor e você vai se sentir amado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazendo a grande obra. Aleluia! E amados, Deus, a justiça de Deus, ela precisa ser saciada. Ela tem que ser saciada. Igual, por exemplo, quando em determinados países o presidente ele tem poder de soltar qualquer pessoa. Imagina só um bandido que foi condenado a 500 anos de cadeia. E aí na primeira semana o presidente fala, solta aquela pessoa. A justiça, ela foi saciada? Sim ou não? Não dá aquele sentimento de revolta? Olha, ali, estava
tinha que cumprir a cadeia, nem cumpriu, já está na rua de novo. Já está aí fazendo coisas até pior. A justiça não foi saciada. Mas e quando Deus, então ele justifica um pecador que tinha que ser condenado à morte? A justiça de Deus foi saciada? Sim ou não? Estou perguntando para você entender. Sim ou não? Sim. Quando Deus ele justifica um pecador, a justiça dele foi saciada, sabe por quê? Porque Deus, quando ele perdoa, a lei dele e a justiça dele foram satisfeitas, sabe por quê? Pois Deus, ele não fez vista grossa para o nosso pecado. Só que é nessa hora que você entende o quanto custou. Porque Deus, para a justiça dele ser saciada, ao invés dele matar você, ao invés dele me matar, porque a lei manda, ele pega o filho dele e mata, permite, envia para morrer. Por isso que lá em João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era eu e você que tínhamos que morrer, mas a justiça de Deus precisa ser saciada. Mas ao invés dele culpar e condenar você, ele pega o filho dele, o sacrifício dele, o sacrifício perfeito, e entrega por nós. Por isso que eu digo para você, como que você consegue andar sem Jesus? Ele te amou demais. Como que você consegue andar longe da presença de Deus? Quando eu consigo compreender isso, eu não tinha valor, eu não tinha nada, eu era um condenado. E Deus, para não me matar, ele mata o seu próprio filho. Ele permite que o filho ele seja morto. Então, em nome de Jesus, eu não sei como que você está hoje aqui. Talvez cheio de altos e baixos, mas ame esse Deus, confie no Senhor, creia no sacrifício perfeito do Filho de Deus, porque Ele que te salvará naquele grande dia. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Amados, a justificação, ela é maior do que o perdão. Porque a justificação e o perdão, por exemplo, ele tem um conceito negativo. Quando alguém fala assim, me perdoa, fez alguma coisa ruim. Se está pedindo perdão, é porque fez alguma coisa que não presta. O perdão, ele tem esse teor negativo. Mas a justificação, ela já é positiva. E eu vou ilustrar de uma maneira bem clara aqui a questão do perdão, para você entender. Igual, por exemplo, você está devendo muito. Quem aqui quer dever muito? Hein? Quanto que você quer dever, hein? Ô pastor, não quero dever nada. Mas vamos supor que você está devendo R$1 milhão para o banco. E tem banco que é sagaz, né? Sagaz. O telefone não para de tocar. Imagina você devendo R$1 milhão e todo dia o telefone toca umas 50 vezes. Um dia você atendeu por curiosidade e eles te ameaçaram de tomar a tua família, de tomar a tua casa. E se você não tivesse assim, assado, seu nome ia para tal lugar, né? Eles te assombram. Porque você está devendo R$1 milhão, não tem condição de pagar. E aí, de repente, todo dia o telefone toca. Aí, de repente, para de tocar. E você que já tinha até acostumado a dormir com o barulho do telefone, nem te incomodava mais, de repente você fica preocupado. Fala, mas esse povo parou de me ligar? Será que aconteceu alguma coisa? Ah, quer saber? Eu vou ligar para saber o que está acontecendo. Eu vou disfarçar a minha voz, vou pôr um pano assim na boca
e vou falar, olha, o que vocês pararam de ligar para fulano de tal? Só para me saber. E aí você liga, aí de repente o gerente do banco atende e fala assim, é que veio uma pessoa ontem aqui e depositou R$ 1 milhão na tua conta e pagou a sua dívida. Você estava falido, você estava quebrado, envergonhado. Você estava desse jeito. Agora, depois que a dívida é paga, você está como? Não, você está falido do mesmo jeito. Você não tem dívida. Você não tem dívida, mas também não tem crédito, né? É igual aquela pessoa que te perdoa. Você deve a vendinha da frente da tua casa. Mas aí tem uma hora que o dono fala, quer saber? Não precisa me pagar mais não. Mas não me pede nenhum remédio que eu não vendo para você. A dívida foi paga, mas você também não tem crédito. Isso é perdão. O perdão, ele te deixa quites, mas ele também não te dá credibilidade muitas das vezes. A justificação já ela é diferente. Diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar esse assunto de uma maneira muito sábia. Diz aqui, 2 Coríntios 5, 18, diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, Deus, ele nos reconcilia com ele mesmo através de Cristo. Ele, através de entregar o seu Filho, ele nos reconciliou com ele e nos deu o ministério da reconciliação. Está aí porque o cristão é muito chato. Ele é tido como chato, porque diz aqui no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? É colocar na conta. Ele não colocou na conta dos homens o pecado, aquilo que tinha que ser pago. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Você não vê que toda hora, quando tem cristão de verdade, ele fica lá, você não vai na igreja hoje não? Você não vai voltar para Jesus não? Jesus está voltando. Você não pode ficar do jeito que você está. Ministério da reconciliação. A gente quer ter a mesma atitude que Deus ele teve conosco. Nós não tínhamos nada, ele nos colocou nele. Ele nos enxertou em Cristo. Então, por isso que nós não podemos deixar de pregar aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós temos que anunciar, porque esse ministério da reconciliação, ela está sobre a vida do cristão, do Filho de Deus, que crê no poder do Pai para salvar as famílias da terra. Em nome de Jesus. Aleluia! Diz aqui no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vem para Jesus, sai do boteco, sai de dentro de casa, vem para Cristo. Nós somos assim. É como se Deus estivesse falando, nós somos ministros da reconciliação. Diga para quem está do teu lado, Jesus te ama. Isso é ministrar reconciliação. Amém? E aí ele diz aqui no versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Deus não imputou na sua vida o preço do pecado, mas ele vai colocar na conta de Cristo. Ou seja, a justificação, ela não é simplesmente um perdão. Deus, além de te perdoar, ele coloca um crédito infinito que vale para o passado, para o presente e para o futuro. Porque a justificação é para sempre.
a justificação dos pecados, ela é para sempre. Pastor, me explica isso melhor. Vou te explicar. Amados, uma pessoa salva, ela não perde a sua salvação. Mas o que é uma pessoa salva? É uma pessoa que age como salva, que se comporta como salva, que anda como salva, que fala como salva, que tem atitudes de gente salva. Aquele que anda desse jeito, ele não perde a salvação. Sabe por quê? Porque Deus, amados, ele não é um menino inconstante que fica com birrinha, não. Ele é pai. E a Bíblia, ela diz que Deus, ele não tem um caderno na mão. Ele tem um livro. Não é verdade? É o livro da vida, cujo nome estiver escrito no livro da vida. Não é um caderno. Igual, pensa bem comigo. O Alisson, ele entregou a vida para Jesus. Escreva o nome dele. Alisson Baixista. Aí o Alisson pecou. Opa, risquei. Aí ele reconciliou, escrevo de novo. Aí pecou de novo, eu risco. Não é assim. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que através dele nós sejamos feitos justiça de Deus. Então entenda isso. Quando uma pessoa tem essas atitudes, a promessa de Deus, ela é de vida eterna. E quando que você recebe a promessa de vida eterna? Não é no começo da tua caminhada? Sim ou não? É no começo. Ah, pastor, então, boa notícia, então eu vou pecar à vontade. Não perde a salvação, o salvo não perde. Meu irmão, você não pode pensar em pecar absurdamente, sabe por quê? Quando você é cristão e quer ser salvo mesmo, você peca. Quem é que peca ainda? Levanta a mão. Está vendo? Já pensou, Deus ele tem que riscar seu nome do livro da vida 50 vezes por dia? Já pensou? Mas o cristão, depois que a pessoa ela peca, ela continua pecando, o nosso pecado, ele não nos faz igual do cristão, que anda como cristão, que age como cristão, que fala como cristão, que tem atitudes de servo de Deus. O pecado que você e eu praticamos, às vezes com um pensamento, ele não nos condena ao inferno. Sabe por quê? Por causa que se você, quando peca, fica triste. Eu, por exemplo, quando eu peco, eu fico muito triste. Eu peco, eu fico muito triste. O que esse pecado ele faz? Ele te tira a comunhão de Deus. Ele te afasta de Deus. Ele te separa de Deus. Você mentiu. Na mesma hora você sente uma dor, você fica triste. O pecado, ele te afasta de Deus. Mas você ainda é filho de Deus. Você não perdeu a filiação. Você continua sendo filho. O que a Bíblia ela diz aqui em 1 João 1,9? Você não pode amar aquele pecado a ponto de achar aquilo prazeroso. Diz aqui, em 1 João 1,9, olha o que diz. 1 João 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia ou injustiça. Você precisa confessar os pecados para Deus. E o que é confessar? Não é igual um monte de cristão ora, não. Senhor, eu pequei. Não. Confessar é você dizer: Senhor, eu menti. Eu roubei. Isso é confessar. Eu fiz coisas. Isso não. Você está falando genérico. Confessar é assumir culpa. Ele é fiel e justo para perdoar. Sabe por quê?
Porque a palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos confessar o pecado. E Deus é como um pai. Você que é pai, seu filho ficou sem arrumar o quarto. Você tem filho que não gosta de arrumar o quarto? Tem? Hein? Aí, ó, as mãos já estão se levantando. Mas, amados, por causa disso, você vai dizer assim para o seu filho, ó, você é desobediente, a partir de hoje eu te deserdei, some da minha frente, está arriscado o meu sobrenome. Por causa disso, o filho fala assim, pai, eu errei, eu dormi tarde, eu não arrumei o quarto mesmo, me perdoa. Aí o pai fala, olha, você vai ficar de castigo, não vai mexer no celular nem no computador, mas vem cá, me dá um abraço aqui, você é meu filho, eu te amo. A filiação, ela continua. Quando o pecado ele é confessado, Deus é fiel e justo para perdoar. Mas a pessoa que fica achando que está segura e continua pecando, sabe o que é? Você sabe qual que é a realidade? Você nunca foi salvo. Se você ama o pecado, não luta contra o vício, não luta contra as coisas ruins, você nunca teve um encontro com Deus. Se você acha as coisas que desagradam a Deus normal na sua vida, você nunca nasceu de novo. Você nunca foi filho de Deus, porque quem é filho entende, ele sente, tem a ligação, ele fica passado com as coisas e não quer desagradar o Pai. Ele consegue confessar. A pessoa que já peca premeditadamente nunca foi salvo. Nunca, nunca, nunca mesmo. Aquele que simplesmente olha para as coisas terrenas e quer continuar da mesma forma, o Pai, ele perdoa sim. O filho que se arrepende, mas não aquele que ama o pecado. A Bíblia ela diz em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 11, que nós como pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu. Deus ele perdoa os filhos dele, mas aquele que prefere o pecado, você já ouviu falar de emancipação? Emancipar, quando um filho se emancipa dos pais, ele está dizendo assim, é eu que comando a minha vida agora. Não quero ser mais direcionado, eu não quero receber ordem de ninguém, eu vou viver a minha vida, eu vou morar sozinho. Aí ele se emancipa. Quando o filho ele se emancipa espiritualmente, é quando ele diz assim, Senhor, eu não quero saber de nada mais. Eu amo meu mundo, eu amo meu pecado, eu amo as coisas que o mundo tem para oferecer, eu amo esse cigarro, essa maconha, essa cocaína, eu amo essa prostituição, eu gosto do forró mesmo, não vou negar e pronto. A pessoa está se emancipando de Deus, do Pai Celestial. Porque o Pai, ele perdoa aquele que fala assim, eu preciso de ti, eu necessito de ti. Quem necessita de Deus, diga glória a Deus. A esses Deus ele justifica. Por isso que diz a palavra do Senhor em Romanos 3, 22, vamos continuar aqui a exposição, que essa justificação, ela só pode vir de uma forma. Diz aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, não tem jeito, é condenação. O único jeito de ser justificado é pela fé em Cristo. Por isso que eu peço para ninguém se ofender. Às vezes a pessoa até ouve a mensagem pelo YouTube e se ofende, mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, não é sobre Maria, não é justificação por Aparecida, não é justificação por Pedro, por João, não é. É somente por Cristo. Outro dia nós estávamos ali no correio
eu e o evangelista, e de repente uma mulher dizendo assim: eu nasci católica e vou morrer católica. E vai mesmo. Vai morrer católica. Porque quem é de Cristo passa da morte para a vida, não morre. Continua firme. É Cristo quem justifica os filhos dele. Não é nenhum tipo de entidade, e é todos os que creem. Aqueles que creem, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? E não há distinção. Qualquer pessoa, para ser justificada, tem que ser justificada em Cristo. Tem que ser no Senhor Jesus. Tem que ser nele. Não tem como, porque, amados, a gente ouve muitas histórias do catolicismo principalmente, né? Dos devotos de Maria, que dizem assim: não, a mãe, ela intercede por nós. Ela fala com o filho dela e o filho dela tem que obedecer. Mas no céu não tem mãe, não tem irmãos terrenos. Você não vai dar ordem no seu filho lá no céu. Meu filho, para de fazer bagunça aqui. Não, no céu não tem bagunça. Lá não tem mãe. Ah, minha mãe ali. Não. Lá no céu tem um pai e todos são filhos. Como que vai justificar? Como que uma pessoa que foi mãe aqui na terra, ela vai justificar alguém no céu? Não tem como. É só através de Cristo Jesus. Ele foi feito justiça de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. E em Romanos 3:23 diz aqui: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas precisam deste ato de Deus em nossas vidas através de Jesus Cristo. Não é o hinduísmo, não é o catolicismo, o budismo, o espiritismo. Não é nenhum tipo de religião que salva. O único que pode te justificar é Jesus Cristo, Filho de Deus. E a justificação dele é para sempre. Eu não sei você, confessando os seus pecados, estando na presença de Deus, por isso que eu falo com vocês, se batiza, mano. Tem que se batizar nas águas, tem que entregar a vida para Jesus, por causa que depois que você faz isso, o Senhor Jesus, ele vai nos fortalecer até o fim. Mas a decisão, ela tem que partir de você. Quem aqui quer morar no céu? Morar mesmo, viu? Quem quer, diga glória a Deus. Então fica de pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por vocês. Mas eu aconselho você a nesse momento tentar ficar no teu lugar. Por quê? Porque você pode sair daqui hoje salva, mano. Justificado. Em paz. Porque muitos cristãos não voltam para a igreja porque falam: não tem solução para a minha vida. Tem sim. A justificação é um ato legal, forense, é um ato justo. Até o último dia, ele morreu por todos os pecados. Mas você precisa confessar os pecados a Deus. Você que, por exemplo, ainda não se batizou nas águas depois de adulto,
Meu irmão, a decisão que você precisa tomar na tua vida o mais rápido possível e cumprir. Por causa que Deus, depois que você nasce da água e do Espírito, você começa a ver o reino de Deus na tua vida. Você que não entregou a vida para Jesus, você precisa entregar. Igual, olha, no primeiro sábado do mês de dezembro, nós vamos ter o batismo nas águas. E vai ser maravilhoso se você tomar essa decisão. Mas não é brincadeira, amados. Não é brincar com Deus. Se entregar para Deus. É morrer com Cristo e ressuscitar com Ele como uma nova criatura. Então você, aqui na igreja, que ainda não se batizou nas águas, eu gostaria de fazer uma oração por você. Vem aqui na frente, você que ainda não se batizou depois de adulto, vem aqui. Em nome de Jesus, pode ficar despreocupado que eu não vou jogar o sedento de água nenhuma. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas quem quer ser filho, tem que passar pelo processo da salvação. Amém? Você que está no teu lugar, eu acredito que você já está bem encaminhado, você já se batizou e você já entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu não. Então vem aqui na frente. Eu só quero fazer uma oração por você. Tá bom? Porque Deus, Ele quem justifica. É Ele quem justifica. Eu sou totalmente contrário à pessoa, ela ir tomar banho no batismo. Não, ela tem que querer. Ela tem que falar, não, quero ser salvo. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Salvador. Eu quero uma mudança de vida. E vocês que estão no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Mas enquanto eu estou orando, você que está no teu lugar, que já se batizou, que já está caminhando há tanto tempo, confesse os seus pecados para Deus. Mas confessa mesmo, fala o pecado. Judas, ele não entrou no templo falando, eu pequei traindo sangue inocente, eu sou um traidor. Confessar pecado é você dizer, e talvez você não está vigiando. E se você amar mais o pecado do que a Deus, uma hora você vai assinar a tua emancipação e vai dizer que não quer mais Deus, que não ama mais a Deus, que ama mais o mundo do que Deus. Mas se você hoje, por mais difícil o momento que você esteja passando, Deus é fiel e justo para perdoar. Fale com Deus nesse momento que eu quero orar pela vida de todos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, estão aqui a vida do Marcos, a vida da Bruna, que ainda não cumpriram a tua justiça, meu Pai. Aquilo que nos cabe. E meu Deus, é o teu Espírito Santo quem convence o coração do homem. Não é por força, nem por violência, nem por imposição. É pelo teu Espírito. Mas, meu Deus, hoje eles estão dentro da tua casa, Pai. Eles estão dentro dos átrios do Senhor. Então, meu Deus, eu te peço agora, comece a falar com os teus filhos para que aquilo que precisa ser feito venha a ser efetivado, Pai. Em nome de Jesus. Pai bendito, eu oro pela tua igreja.
Eu oro pela vida dos teus filhos nesta hora, que estão confessando os seus pecados, porque, meu Deus, são servos do Senhor. São pessoas, meu Deus, que têm lutado, mas tem dias que são mais difíceis. Mas, meu Deus, muitas coisas estão sendo ditas agora. Coisas, meu Deus, que só o Senhor e essa pessoa sabiam. Mas, meu Deus, o Senhor é fiel e justo. É o Senhor que perdoa os nossos erros, as nossas transgressões. Então, meu Deus, testifique neste coração a tua salvação, Pai. Nos dê força para lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Nos dê força, meu Pai, para lutarmos contra as dificuldades, porque os portões da graça se abriram para o pecador. E quando a graça se manifesta, meu Deus, nós não podemos resistir, ó Pai. Então, meu Deus, limpa esse coração, limpa essa mente, purifica, meu Deus, de toda injustiça, em nome de Jesus, ó Pai. Porque, meu Deus, eu creio que o que foi pregado naquela cruz do Calvário não vale por uma hora, por uma semana, não. Vale por toda a eternidade na vida daquele que crê, Pai. E nós cremos no Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na justificação do Filho de Deus. Então, meu Deus, nos dê paz para caminhar, para andar nas suas pisadas nessa terra, sabendo, meu Deus, que o melhor do Senhor está preparado para todos nós. No nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.